Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês pessoal? Espero que estejam bem, tá? Espero que estejam estudando. Bem pessoal, e nessa aula tá, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né, de equações, né, a parte algébrica da matemática, né? Na aula passada, na aula anterior, a gente viu, né, a respeito de usar frações equivalentes, né, que são aquelas que têm a mesma raiz, né, a mesma solução, de modo que se eu encontrar frações equivalentes mais simples, né, mais fáceis de resolver, eu consigo, né, descobrir a raiz, a solução de equações equivalentes àquelas simples, só que de maneira complexa, né, uma vez, só que mais difíceis, né, assim, um pouco maiores. Porque se eu sei a solução, né, de uma solução fácil, né, de uma equação fácil, e sei que ela é equivalente a uma equação mais longa, né, mais difícil, vamos dizer assim, eu sei que a solução é a mesma, então eu já resolvi também a mais longa. É assim, então é basicamente isso que a gente vai dar continuidade agora, tá? Mostrando, né, passo a passo o que é que a gente vai fazer para resolver uma equação, né? O que é resolver uma equação, na verdade, né, para depois a gente entender como se resolve, né? Eu preciso saber o que é resolver para poder resolver. Bem, então no livro de vocês, né, lá na página 150, ele fala, né, sobre equações do primeiro grau com uma incógnita, tá? Ele fala aqui, faz uns comentários, né, breves, explicando, né, o que é uma equação de primeiro grau com uma incógnita, né? Então basicamente eu vou mostrar aqui para vocês na tela, tá? Só o que ele quer dizer. Pessoal, uma equação, né, é uma igualdade, né, assim? Uma igualdade que tem pelo menos uma letra, né, assim? Pelo menos uma. Então, se ela tem exatamente uma letra, né, que pode se repetir, mas que seja uma letra só, igual a ela mesma, né, a gente diz que essa equação tem uma incógnita, tá? Então, por exemplo, né, x, vou trocar aqui a cor. Por exemplo, né, x mais 1 igual a 2x menos 3 é uma equação com uma incógnita, tá? Por quê? Porque o valor desconhecido aqui, né, o valor que eu não conheço, está representado pela mesma letra x, né? Então aqui eu tenho uma, vou escrever, né? Eu tenho uma incógnita, certo? Escreve o restinho da palavra. Só vai ter duas incógnitas, né, quando aparecerem pelo menos duas letras diferentes. Então, se eu tenho, né, que A mais 2 é igual a B menos 5, aí aqui, né, eu já tenho duas incógnitas, né, assim? Eu já tenho duas incógnitas, né? Por que que eu tenho duas? Porque eu tenho dois números, né, desconhecidos representados por letras, né, obviamente diferentes, tá certo? Então nessa primeira, né, eu tenho duas incógnitas, ou melhor, na primeira eu tenho uma incógnita, por mais que apareça, né, a letra x mais de uma vez, é a mesma incógnita, certo? É o mesmo número. Já na segunda, né, a gente tem duas incógnitas. O nosso objetivo, né, nessas aulas vai ser resolver equações com uma incógnita, tá? As de duas a gente resolve de maneira, né, bem diferente, vocês vão ver ao longo do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nosso objetivo primeiro, né, a gente tem que saber resolver que tenha pelo menos uma, tá bom? Bem, pessoal, e lá também ele fala, né, do primeiro grau, né? Porque o nome, né, primeiro grau? Porque a incógnita ela não está elevada a nenhum expoente maior do que 1. Por exemplo, se eu coloco, né, x mais 3 igual a 7, né, qual é o expoente do x? Quem é o expoente do x? A gente aprendeu lá na aula de potenciação, né, que quando o expoente não aparece, ele é 1, tá bom? Então, por isso, né, que essa equação é do primeiro grau, porque só tem, né, expoente 1 na incógnita, certo? Outro exemplo, né, de equação de primeiro grau, y menos 3 igual, né, a 2y mais 5. Ela tem uma incógnita, né, assim, que é a letra y, embora eu tenha colocado de maneira diferente, né? Só desenhar aqui do mesmo modo, né? Y, né? Menos 3 igual a 2y mais 5, né? O mesmo número, a mesma incógnita. E a gente percebe, né, também que o seu expoente, né, é 1. Certo? O maior grau é 1. O único grau, né? Então todas elas são de primeiro grau. Certo?
uma equação, por exemplo, de segundo grau, né, que vocês vão ver lá no 8º e 9º anos, são aquelas, né, em que a letra, pelo menos uma, né, aparece elevada, né, ao expoente 2, certo? Então, por exemplo, né, essa equação aqui, ó, x elevado a 2, né, elevado ao quadrado, menos x, né, menos 1, é igual a 5, né? Ou seja, eu multiplico um número por ele mesmo, subtraio esse número, subtraio 1 e dá 5, né? Que número é esse? A gente percebe aqui ó, que essa equação ela tem, né, um segundo grau, ela tem um grau maior do que 1, né? Porque aqui o grau dessa letra x, né, é 1. Só que esse grau aqui é maior, né? Esse grau aqui é 2, tá certo? Por isso que essa equação aqui é dita de segundo grau. Tudo bem? Nosso objetivo, né, nessas aulas iniciais, claro, a gente está começando a entrar no mundo das equações, né? Os nossos objetivos vão ser, né, e vão residir em cima das equações de primeiro grau, tá? De segundo grau e as que tem mais de uma incógnita a gente deixa mais para frente, né? Porque a gente precisa trabalhar do início. Tudo bem? Então, voltando aqui no livro, pessoal, né, logo depois desse comentário, né, vem a parte de resolvendo, né, equações de primeiro grau. Ou seja, a gente vai começar agora, né, realmente a resolver equações. Aí ele dá aqui um exemplo para vocês, né, de uma equação que é o seguinte, ó, um número x, né, dividido por 2 mais 3 é igual a 2 vezes esse mesmo número x menos 1. Aí ele comenta aqui embaixo, né, resolver a equação significa obter uma solução no universo. Qual é o universo que ele deu para a gente aqui? O universo dos números racionais, não foi assim? Qualquer número inteiro, fracionário, decimal, não importa, né? E esse número deve satisfazer essa igualdade, ou seja, quando eu dividir ele por 2 e somar 3, deve ser a mesma coisa, né? Deve ser igual de eu diminuir 1, né, aqui dentro do parênteses, e depois multiplicar o resultado por 2. Se eu encontrar esse número, né, eu encontrei a chamada solução da equação, ou então a raiz. Tá? Então, resolver uma equação é procurar dentro do universo, né, o número que satisfaça a igualdade. Aí tem aqui embaixo, né, caso ele exista, né, porque a gente viu em alguns exemplos anteriores, né, das aulas anteriores, que existem, né, alguns números que não estão dentro do universo, mas que são solução, né, então tem que estar dentro do universo, ok? Então, né, vamos começar aqui com um exemplo de resolução. Vamos começar com esse exemplo 1, né, resolver a equação 5x mais 1 igual a 36 no universo, né, dos números racionais, certo? Então, tenho que encontrar um número racional que na hora que eu multiplicar ele por 5 e somar com 1, né, dê 36. Então, vamos lá para a nossa folhinha, né, tentar resolver essa equação. Então, de novo, resolver a equação é procurar esse número, né, escondido aí, que torna verdadeira a igualdade, certo? Então, né, como é que a gente vai fazer, né, para encontrar esse número x aqui, né? A gente vai desfazer as operações que foram feitas. Como assim, professor? A gente vai usar os princípios aditivo, né, que diz que eu posso somar dos dois lados a mesma coisa, ou tirar dos dois lados a mesma coisa. E também o princípio multiplicativo, né, que diz que eu posso multiplicar dos dois lados a mesma coisa e dividir dos dois lados a mesma coisa, né, porque eu vou obtendo frações equivalentes. É assim? Com a mesma solução. E isso, né, vai nos ajudar a chegar a uma equação que tem... A gente quer chegar na equação mais simples. Qual é a equação mais simples? É aquela que tem, né, a letra igual ao seu valor. Nada mais. Se x é igual a 2, eu sei, né, que o valor de x é 2. Então, nosso objetivo é chegar numa equação desse tipo aqui. Só a letra x no primeiro membro, né, no lado esquerdo, e o número que vai ser o seu valor no segundo membro. Né? Aqui a gente não tem isso. Né? A gente tem, né, o x acompanhado do 5, né, multiplicado por 5, somado com 1 e ainda dando igual a 36. Né? Então, tenho que sumir com esse 1, tenho que sumir com esse 5, né? E deixar só o x desse lado. Estão entendendo a ideia? Encontrar a solução, a equação mais simples. E como é que a gente vai fazer isso? Usando o princípio aditivo, né, os princípios aditivo e multiplicativo. Começando então, a gente tem a equação, vou escrever de novo aqui, 5x mais 1
igual a 36. Então, eu multipliquei o x por 5, somei o resultado com 1 e deu 36. Aí você percebe, eu somei 1. Se eu somei 1, pelo princípio aditivo, eu posso tirar esse 1 desde que eu tire dos dois lados. Assim, então, a gente já começa a desfazer as operações, né? Então, a gente vai observar isso. Vou repetir aqui. 5x, né, mais 1. Do outro lado, né, a gente tem 36. Vou escrever aqui um pouquinho mais longe. Porque, né, o princípio aditivo diz, né, se eu tirar o mesmo número dos dois lados, a igualdade se mantém. Que número eu vou tirar? O mais interessante que para eu tirar é o próprio 1. Porque se eu tirar 1, esse 1 que já estava no primeiro membro vai embora. Só que aí eu tenho, né, que tirar 1 no segundo membro também. Isso garante para mim, né, que a igualdade vai se manter. Então, o que ficar desse lado ainda é igual ao que ficar desse lado. Vamos resolver então, né? Aqui, pessoal, observem que vai acontecer o que a gente queria, né? O que é que a gente queria? Que esse 1 vai embora, né? Que esse 1 suma. Por quê? Porque 1, né? 1 positivo, né? Menos 1 dá 0. Né? Então, no primeiro membro vai ficar só quem? Vai ficar só o 5x. Então, passando aqui. No primeiro membro vai ficar 5x. O 1 menos 1, né? Vira nada. E no segundo membro vai ficar... Aí você resolve, né? 36 menos 1 fica 35. Estão entendendo? Então, a nossa equação, né? A nossa equação, né, resultante dessa operação, né, de tirar dos dois lados 1 é mais simples do que a que a gente tinha antes, né? Porque a que a gente tinha antes tinha um 1 aqui desse lado, né? Agora ela está ficando menor. Qual é o nosso próximo passo? Né? Observar o seguinte. Para o x ficar sozinho no primeiro membro, esse 5 tem que sumir. Como é que a gente vai desaparecer com esse 5? A gente vai ter que usar o seguinte, né? Como o 5, né, multiplica o x, como é que eu desfaço a operação de multiplicação? Usando a divisão. Né? Então, o princípio, né, multiplicativo diz que eu posso dividir dos dois lados, né, pelo mesmo número. Eu vou escolher que número para eu dividir dos dois lados? Ora, o mais interessante aí é o 5, né? Porque o 5 acompanha o x. Então, eu vou repetir, né? Aqui o 5x e o 35. E aí, né, o princípio multiplicativo diz que se eu dividir, né, os dois lados, dividir ou multiplicar, né? Eu vou escolher dividir, porque já tem ali uma multiplicação, né? Então, se eu multiplicar, só vai aumentar. Eu não quero que aumente, eu quero que diminua. Então, se eu dividir os dois lados pelo mesmo número, a igualdade se mantém. Qualquer número, né, desde que não seja o zero, claro. Que número eu vou escolher? Eu vou escolher o que acompanha o x. Eu vou escolher o 5. Aí a gente vai entender por quê. Né? Então, eu vou dividir por 5 do outro lado também. O princípio multiplicativo diz que a igualdade ela permanece porque eu fiz a mesma coisa, né, dos dois lados. Certo? Professor, por que o senhor escolheu 5? Porque é o seguinte, ó, pessoal, 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Né? Então, eu estou cancelando o 5 com 5. Ou seja, eu estou deixando só o x, que é o que eu queria. Né? Por que eu estou deixando só o x? É porque 5 dividido por 5 dá 1. E 1 vezes x, né? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, x vezes 1 vai dar x. Ou seja, eu estou cancelando, né, o 5 com 5. E isso é igual, né, pela igualdade aqui, se eu fizer a mesma coisa. Ou seja, se eu dividir esse lado também por 5. Ou seja, né, 35 por 5 vai dar 7. E aí nós chegamos aquele tipo de equação que eu disse que a gente queria, né? Que é a equação mais simples possível, né? Aquela que é o x de um lado, né? O x no primeiro membro e o seu valor do outro lado. Estão vendo aqui que eu tinha falado em azul? Né? Eu queria uma equação assim. Eu queria uma equação desse jeito que fosse equivalente a essa, com a mesma solução. Como é que a gente encontrou essa equação? Né? Fazendo a mesma coisa dos dois lados, até que ela fosse reduzida a uma equação assim. Tá? Então, qual é a solução, né, para x em qualquer uma dessas equações, né? Em especial a primeira, né, que a gente tinha. Qual é o valor de x nessa equação? O valor de x é 7. Certo? Se você quiser tirar a prova, né, é só fazer o teste. Né? Você tira o x, né? Lembra do valor? Testar se um valor é solução ou não. Tira o x, né? Coloca o valor que você quer testar e verifica se fica a mesma coisa dos dois lados. Por exemplo, né? 5 vezes 7 dá 35.
E 35 mais 1 dá 36, né? Então fica a mesma coisa dos dois lados. Realmente, né, o 7 é a solução. Beleza? Então a gente achou, né, a solução dessa equação. Beleza? Vamos fazer mais uma. Por exemplo, né? Se eu tiver aqui 3x menos 5 igual a, deixa eu ver aqui, 31. Tudo bem? Então eu tenho uma equação, né, muito parecida com a primeira, né, a primeira equação, só que agora, né, a gente tem números, né, um pouco diferentes. Ou seja, né, eu multiplico um número por 3, tiro 5 e isso dá igual a 31. Que número é esse? A gente vai ter que descobrir, né? Como é que a gente vai descobrir? Encontrando, né, a equação mais simples possível, equivalente a essa. Como é que a gente faz isso, né? Operando a mesma coisa dos dois lados. Ou seja, vamos começar, né? Aqui, pessoal, né? O que é que eu quero que suma, né, para ficar só o x? Eu quero que suma o 3 e eu quero que suma esse menos 5. Do outro lado, né, vai ficar um número que eu quero o valor. Não é assim? Pessoal, eu estou tirando 5, não estou? Tirando 5. Então, se eu quero desfazer o tirar, né, qual é a operação inversa de tirar? É adicionar, né? Assim, então, eu vou somar dos dois lados a mesma coisa. Ou seja, né, o primeiro membro é 3x menos 5 e o segundo membro é 31. Né? Então, como eu tirei 5, se eu somar 5, né, dos dois lados, a gente vai ficar com a mesma coisa, concorda? Por quê? Né? Por causa do princípio aditivo. Né? Se eu somar ou se eu subtrair a mesma coisa dos dois lados, eu fico com a mesma situação, né? Eu fico com situações iguais. Ou seja, né, eu estou somando o 5 desse lado e automaticamente estou somando o 5 desse lado, né, para ficar igual. Senão ia ficar diferente. Né? Professor, e por que o senhor está somando 5? Porque no primeiro membro da primeira equação eu tinha um 5 tirado, estava tirando 5. Então, se eu colocar de volta, a equação vai ficar mais simples. Então, vamos fazer a resolução aqui. Como é que vai ficar? O 3x, né, ele se mantém. Né? E menos 5 mais 5, pessoal, são números opostos. Né? Quando eu somar 5, né, menos 5, então quando eu tirar 5 de 5 vai ficar 0. Por isso, né, que a gente coloca o mesmo número, né, só que com o sinal contrário. Isso é igual a 31 menos mais, né, 5. Ou seja, né, 3x é igual a 31 mais 5 dá 36. Né? E a gente ficou, ó, a equação que a gente tinha antes, né, com 3 termos. Agora a gente tem uma equação com 2 termos, um de cada lado. Certo? Agora, né, a gente vai ter que eliminar esse 3. O 5 eu já eliminei, né? Ele já saiu do primeiro membro. Né? Como é que eu vou eliminar esse 3? Se o 3, né, está multiplicando o x, se eu, né, dividir, ele vai sumir, concorda? Então vamos lá. Ficou, né, 3x igual a 36, não foi? Assim. Agora, né, eu vou usar o princípio multiplicativo, que é quem? Né? Eu tenho no primeiro membro 3x, tenho no segundo membro 36. Se eu fizer, né, a mesma coisa dos dois lados, a igualdade se mantém. O que é que eu vou escolher fazer? Eu vou escolher dividir os dois lados por 3. Professor, por que dividir por 3? Né? Porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá naquela vez. Né? Se eu fizer a mesma coisa, a igualdade se mantém. E na hora, né, que eu divido por 3, o 3 cancela com 3. Né? Eu divido 3 por 3 dá 1. Vai ficar apenas quem no primeiro membro? Vai ficar apenas x. Né? E lá no segundo membro vai ficar 36 dividido por 3. Ok? Então agora a gente resolve. Né? Vou resolver aqui na frente. X é igual a 36 dividido por 3 vai dar 12. Né? Então a gente chegou àquele tipo de equação, né, que é muito legal para a gente. Né? Aquelas equações bem fáceis de resolver, né, porque elas já vêm resolvidas. Eu sei que o valor de x aqui é quanto? 12. Né? E como eu fiz, né, pessoal, processos que não alteram a igualdade, eu sei que o primeiro x lá, né, o que eu tinha aqui, também é quanto? Também é 12.
Se você quiser testar, né, é só colocar o 12 no lugar do x. 3 vezes 12 dá 36 e 36 menos 5 dá realmente 31. Né? Assim, então, realmente a solução é 12. Deu para entender? A gente está, né, achando a solução. A gente não está testando, né, soluções para ver qual é a próxima, qual vai ser a solução correta. Tudo bem? Ok, né? Então a gente já aprendeu a resolver. Aqui, galera, eu quero que vocês observem algumas coisas. Vamos esquecer, né, por enquanto, essa passagem aqui. A gente tinha, né, essa primeira equação aqui, né? 3x menos 5, deixa eu apagar esse 12. A gente tinha nessa equação aqui, 3x menos 5 igual a 12. E aí nós começamos a fazer, né, algumas coisas dos dois lados para poder a igualdade se manter, né, assim? Aí o que é que acontece? Daqui para cá, vocês observam o que é que está acontecendo daqui para cá? Não olhem para cá por enquanto, tá? Esse aqui foi o passo que a gente fez, né? Ó, aqui eu tinha 3x menos 5 igual a 31. Aí aqui eu tinha 3x igual a 31 mais 5. Observam isso? O que é que a gente percebe? A gente percebe que é como, né? É como se fosse esse 5 no primeiro membro, se ele tivesse passado para o segundo membro. Né? Porque aqui o 5 estava tirando, né, de 3x. Né? Aí já nessa equação aqui, o 5 está lá no segundo membro, né, que ele está no primeiro, só que ele está somando, né, com o 31. A mesma coisa acontece daqui, ó, desse passo, né, para o próximo. Vamos pegar aqui. A mesma coisa não, algo parecido. A gente tem o 3, né, que multiplica o x, e do outro lado a gente tem 36. Aí, esquecendo isso aqui por enquanto, né, que a gente dividiu dois lados por 3, daqui para cá, direto, né, é como se esse 3 que multiplicava o x tivesse passado, né, para o segundo membro, dividindo o 36. Vocês observam isso? Mas dá para entender o que eu quero dizer? A gente está percebendo que é como se eu estivesse, né, jogando termos, né, números, de um lado para o outro. Só que quando eu jogo de um lado para o outro, as operações deles são trocadas. Ó. O 3 no multiplicável, né, que não tem um vezes, no primeiro membro, né, no segundo ele divide. Né? Algo similar aconteceu com o 5. Né? O 5 ele subtraía no primeiro membro. Aí no segundo, né, quando ele foi para lá no segundo, ele passou a somar. Certo? E por que isso acontece? Né? Porque a gente usa o princípio aditivo, né, e o princípio multiplicativo para manter a igualdade. Né? Se o termo está multiplicando, eu divido. Se o termo está dividindo, eu multiplico. Né? Se o termo está somando, eu tiro. E se o termo está tirando, eu somo. Né? Justamente para que na hora que eu for fazer as contas, esse número suma, né? ele se cancele. Entenderam? Então esse processo, né, de somar dos dois lados, de tirar dos dois lados, né, de multiplicar dos dois lados, a gente pode começar a chamar, né, de passar para o outro lado, né, para o outro membro, com uma operação trocada. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, né, a mais. Aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, né, 2x mais 7 igual a 13. Né? Aí o que é que eu iria fazer? Né? O 7 está somando, né, dos dois lados, ou melhor, o 7 está somando, né, aqui, para que ele suma e eu fique, né, só com esse termo, eu ia tirar dos dois lados, não é assim? Só que quando eu tirar dos dois lados, o 7, né, vai sumir, vai ficar só o 2x. E lá no segundo membro vai aparecer o 7 que eu tirei. Entenderam? Dessa vez eu não coloquei, né, o 7 menos 7. Eu já sei que vai dar 0, então só coloquei direto o que vai sobrar. Aí no segundo membro, né, ficou o 13 menos aquele 7, né, que eu tirei dos dois lados. Quando eu tirei daqui, zerou. Né? Quando eu tirei daqui, está aqui ele tirando. Então você observa que é como se esse 7 tivesse, né, pulado para o segundo membro com uma operação trocada. Né? De mais ele foi para menos. Aí você resolve. Né? Primeiro lado eu repito, né, 2x igual a 13 menos 7 vai dar 6. Né? Aí agora, né, o que é que eu deveria fazer?
eu deveria, né, dividir os dois lados para cancelar esse 2, né? Então eu iria dividir por 2. Só que quando eu dividir por 2, né, no primeiro membro vai ficar só o x, e lá no segundo membro vai ficar o 6 dividido pelo 2. Ou seja, né, como se esse 2, que aqui, né, multiplica, tivesse passado para o segundo membro, né, dividindo. Estão vendo ele aqui dividindo? Entendem o que eu estou querendo dizer? Né? A gente pode parar de usar esse negócio de somar dos dois lados, né, tirar dos dois lados, e imaginar, né, os números, os termos, na verdade, passando, né, de um lado para o outro, só que com as operações trocadas, né, com as operações invertidas. Porque aí fica muito mais fácil de resolver, né, e também mais rápido. E aqui, né, você já sai com a resposta. X é igual a 6 dividido por 2 vai dar 3. Né? Então você já sai com aquela equaçãozinha mais simples. Ok? Então, nesse negócio de somar, de tirar, de multiplicar, de dividir dos dois lados, basicamente é trocar, né, os termos de lado, invertendo as suas operações. Né? Soma vira subtração, subtração vira soma. Divisão vira multiplicação, multiplicação vira divisão. Né? Por exemplo, vamos verificar essa continha aqui. O número x dividido por 3 mais 1 dá igual a 4. Ou melhor, dá igual a 3. Ou seja, né, eu quero achar esse valor de x. O que é que a gente vai fazer? Né? Vamos desfazer as operações, né? Assim? Como é que a gente desfaz? Esse 1 está somando, então eu posso tirar dos dois lados, né? Só que a gente disse que não ia falar mais isso, né? O que é que eu vou fazer então? Eu vou passar esse mais 1 para o outro lado, só que ele vai trocar de operação, né? Ele vai de menos, de mais, ele vai para menos, concordam? Né? Isso é verdade, né? Porque eu tirei dos dois lados, né? Agora, a gente resolve, né? X dividido por 3 é igual a 3 menos 1 dá 2, né? Então isso daí é verdade, né? X dividido por 3 é igual a 2. Agora vamos aqui para frente, vamos repetir a continha, né? X dividido por 3 é igual a 2. Agora o que é que eu faço, pessoal? Eu quero que fique só o x igual a alguma coisa, né? Igual ao seu valor. Só que tem esse 3 aqui. O que é que o 3 está fazendo? O 3 está dividindo, né? A operação de divisão aqui, né? Na forma de fração. O 3 está dividindo. Então, se ele está dividindo, eu devo multiplicar dos dois lados, né? Só que em vez de dizer multiplicar dos dois lados, eu vou dizer que o 3 vai passar uma operação invertida, né? Se a operação dele era de vezes, ou melhor, de divisão, ele vai passar para o outro membro, né? Multiplicando. Ok? Então, o 3 passou para cá, né? Multiplicando. Está aqui o 3 vezes. Ele vai sair daqui, né? Porque vai cancelar. E vai aparecer aqui multiplicando. E aí é só calcular o valor, né, da operação. 2 vezes 3 dá 6. Né? Então, a gente acabou de encontrar o valor de x. Tá bom? Na primeira, em qualquer uma dessas equações, né? Incluindo aqui a primeira, né? Então, a gente sabe que esse x aqui é 6, né? 6 dividido por 3 dá 2. E 2 mais 1 dá 3. Confere, né? Assim, tirei a prova. Vamos pegar aqui mais uma equaçãozinha, pessoal, do livro de vocês. Esse exemplo aqui, ó. 9x menos 7 igual a 5x mais 13. Né? 9x menos 7 igual a 5x mais 13. Né? 5x mais 13. Certo? Ela tem, né, uma pequena diferença em relação às que a gente resolveu até agora. Né? Qual é essa diferença? A incógnita, x, né, no caso, ela aparece dos dois lados, no primeiro e no segundo membro. As que a gente resolveu até agora, né, só apareciam no primeiro. O professor vai dificultar muito? Nada disso, vai dificultar nada. Você vai só observar o seguinte. Ó. Qual é o nosso objetivo? Né? Encontrar uma equação desse tipo. Né? Ó, x igual ao seu valor. Né? Assim? Nosso objetivo sempre é esse daqui. Ou seja, né, não pode ter letras desse lado, tem que ter só desse. Então eu tenho que arrumar uma maneira, né, de passar esse 5x para o primeiro membro. Só que a gente já viu, né, nas equações anteriores como é que a gente faz isso. Como é que a gente faz isso? Né? Desfazendo as operações. Então vamos lá.
vamos desfazer essas operações, né? Como é que fica o primeiro membro? O primeiro membro fica 9x menos 7, né? E o segundo membro fica 5x, né? Mais 13, né? Assim? Vamos pegar de novo aquele negócio, pessoal, né? De tirar dos dois lados. Ó. 5x, né, está adicionado no segundo membro. Então, se eu quero, né, que ele de alguma forma apareça no primeiro membro, eu devo tirá-lo daqui, né? Então eu tenho que tirar esse 5x daí. Só que se eu tirar do primeiro membro, do segundo membro, eu tenho que tirar também do primeiro. Porque aí, né, a minha igualdade ela vai permanecer. Estão percebendo? Eu estou tirando dos dois lados a mesma coisa. Né? Só que aí quando eu faço isso, ó, 5x menos 5x, eu não sei quanto é. Mas eu sei que eu estou tirando uma coisa dela mesma. Então vai acontecer o quê? Vai ficar 0, né? 5x menos 5x fica 0. E aqui no primeiro membro ó, fica 9x, né? Menos 7 menos 5x igual a 13. Aí vem aquilo que eu disse que eu tinha dito para vocês, né? A gente pode nem imaginar como se a gente tivesse passado esse 5x, né, para o primeiro membro, só que ele veio com a operação invertida, né? Qual era a operação dele? Era mais, aí ele veio com menos. Ó. Estão vendo? Então, né, o nosso segundo membro ficou só com um número. O nosso primeiro membro ainda tem um númerozinho aqui que eu quero lá no segundo membro, né? Assim? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos continuar, né? 9x, né, menos 7 menos 5x igual a 13, né? Igual a 13. Bem, agora como é que eu faço, né, para esses menos 7, né, ir para o segundo membro? A gente faz aquela continha de somar dos dois lados, né? Só que agora, em vez de somar dos dois lados, a gente vai fazer direto, né? Eu vou colocar o primeiro membro, né, sem ele, porque ele vai ter que sumir daqui. Só que ele vai ter que aparecer, né? Aparecer, tá, pessoal? Isso aqui tudo é brincadeira de palavras, tá? Com a operação trocada, né? Qual era a operação dele? Era menos. Então ele vem para cá mais 7. Né? Eu somei dos dois lados, né? Quando eu somar, esse menos vai sumir e vai aparecer o mais 7 no segundo membro, né? Beleza? Pronto, né? Agora eu resolvo. No primeiro membro, né, fica 9x menos 5x, tá? Vou resolver isso aqui já já para vocês. E no segundo membro fica 13 mais 7, né, que dá 20. Tudo bem? Ficou agora, né, essa coisa esquisita aqui no primeiro membro, né? Como é que a gente resolve isso? 9x menos 5x. Parece complicado, né? Mas na verdade é bem fácil, pessoal. X não simboliza um número, né? Então 9 vezes um número x, né, menos 5 vezes esse número x. Pessoal, se eu tenho 9 vezes esse número x, né, e tiro 5 vezes, ficam apenas 4 vezes, né? Então, vai ficar 4 vezes o x. Igual a quanto? Igual a 20. Em outras palavras, né, quando você vai somar ou subtrair, né, coisas, né, envolvendo letras, x, né, y, você vai olhar apenas para os números que acompanham essas letras. A letra você vai só repetir. 9 menos 5 dá 4 e eu repito o x. Certo? E agora, né, a gente tem essa equação aí, né? 4x igual a 20. Não é assim? Que já é quase, né, a nossa continha mais simples, né? Falta só o quê? Falta esse 4, né, sumido aí. Como é que a gente vai fazer esse 4 sumido aqui, né? Usando os princípios, né? Usando o passar para o outro lado, né? Assim? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos olhar qual é a operação do 4. Né? Qual é a operação do 4 aqui? É vezes. Né? O 4 multiplica o x. Então, basta eu passar, né, esse 4 no segundo membro, dividindo. Né? Porque quando eu dividir no primeiro membro, né, vai ficar apenas o x. E lá no segundo membro ele vai dividir. Certo? Então, é só resolver a operação. X é igual a 20 dividido por 4, que dá 5. Então, a nossa resposta, né, deve ser x igual a 5. Professor, como é que eu testo, né, se essa resposta é correta? Vamos voltar lá na equação. Qual é a equação principal? Essa daqui. Lembra que a gente pode, né, verificar se um valor é a solução da equação?
É só substituir, né, e ver se dos dois lados, ou melhor, nossa equação era essa daqui, né? E ver se dos dois lados, né, ficam a mesma coisa. Vamos ver se fica, né, a mesma coisa. Vamos pegar lá a nossa equação, né? É 9x menos 7 igual a 5x mais 13, né? Eu quero verificar se realmente a solução é 5, né? Ou seja, eu vou tirar o x e vou colocar um 5 no lugar do x. O que vai ficar no primeiro membro, né? O primeiro membro vai ficar 9 vezes o 5, né? Que eu estou colocando no lugar do x, menos 7. No segundo membro, né, vai ficar 5 vezes 5, né, no lugar do x, mais o 13. E aí eu quero verificar, né, se no primeiro membro e no segundo membro vai ficar a mesma coisa no final. Vamos resolver então. Aqui a gente faz a primeira multiplicação, né, 9 vezes 5 dá 45, certo? Menos 7. 45 menos 7 vai dar 38, correto? Rapidinho assim. No primeiro membro vai ficar, no segundo membro, perdão, né, vai ficar o quê? Primeira multiplicação, né? 5 vezes 5, 25, mais 13. E 25 mais 13, né, também vai dar 38, né? Cheguei na mesma coisa dos dois lados? Cheguei, né? Então, a nossa solução realmente é quem? Nossa solução é 5, né? Como a gente já havia encontrado aqui desse lado. Ok, pessoal? Então, né, basicamente é isso que a gente vai usar, né, para resolver equações. Você pode, né, continuar usando a ideia de tirar dos dois lados, de somar dos dois lados, né, de multiplicar dos dois lados, de dividir dos dois lados, né, com segurança, né? Mas o que eu quero que vocês percebam nesse vídeo é que quando a gente faz isso, é como se os termos, né, começassem a trocar de membro da equação, né? Então, quando você começa, né, a jogar os termos de um lado para o outro, a sua equação ela tende a ficar mais simples, né, mais curta, até que você encontre, né, a equação mais simples de todas, que é a equaçãozinha roxa aqui, né? A letra é igual ao seu valor, certo? E o que acontece, né, quando eu jogo, né, um termo de um lado para o outro, né? As suas operações elas vão trocando, né, elas vão invertendo, que é justamente o que tem no material de vocês também, né, no guia de vocês, tá bom? Então, analisem bem essa resolução, né? Peguem os exemplos do guia e estudem novamente, tá? E de preferência, pessoal, tá? Assistam a esse vídeo, nessa explicação, mais de uma vez, tá? Pausem a minha resolução, tentem fazer, veja se você entendeu, tá? E assista até que você esteja, né, ciente que compreendeu o que eu falei aqui, tá bom? Resolver a equação não é uma tarefa complicada, né? Desde que você entenda o que você está fazendo, certo? Então, né, esse é o nosso conteúdo, tá, para esse vídeo. Aprender a resolver a equação, né? Espero que estejam compreendendo. Espero também que tenham gostado, tá, pessoal? Não esqueça de comentar o nome de vocês aí embaixo. E até a próxima aula.